Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, Jesus, vem meditar comigo o livro do céu. Continuando a série aprofundada do volume 1, na sequência que nós estamos fazendo, meditação aprofundada, para que você possa acompanhar o que Deus fala no meu coração sobre esse conteúdo. Capítulo 48, terceiro casamento de Luísa com Jesus, um casamento da cruz. Voltando ao começo, quando Jesus teve a gentileza de vir, muitas vezes falava comigo de sua paixão e cuidava de organizar minha alma para imitar sua vida e os seus sofrimentos, dizendo-me que, além do casamento acima mencionado, ainda havia outra coisa a fazer, e este foi o casamento da cruz. Lembro-me dele dizer, minha noiva, as virtudes se tornam fracas se não forem corroboradas e fortalecidas pelo enxerto da cruz. Antes de minha vinda à terra, as dores, as confusões, as abominações, as calúnias, as dores, a pobreza, as doenças, especialmente a cruz, foram todas consideradas motivo de vergonha e fracassos. Mas desde que foram trazidas por mim, permaneceram todas santificadas e divinizadas pelo meu contato, para que todos mudem de aparência e se tornem doces e bem-vindos, e a alma que tem o bem de ter alguém seja honrada. E isso porque a uniformidade comigo, Filho de Deus. E muitos experimentam apenas o oposto, pois muitos olham e se desanimam diante da cruz, encontrando somente amargura, repulsa, choram e se sentem injustiçados. Mas aqueles que a penetram, achando-a saborosa, ali formam sua felicidade. Enquanto ele dizia isso, eu me sentia incutida de tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que muitas vezes eu repetia, meu Jesus, meu amor, apresse-se então, crucifique-me contigo. E da manhã, quando ele voltou, as primeiras perguntas que fiz e que pareciam mais importantes para mim foram a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificaria com ele. Pareceu-me que se eu conseguisse isso, eu conseguiria tudo. Quando certa manhã meu Jesus mais querido se apresentou a mim na forma de crucificado e disse que queria me crucificar com ele, e enquanto isso vi que das feridas mais sagradas saíam raios de luz e dentro desses raios pregos afiados se apresentavam, nesse momento não sei porquê, embora quisesse tanto que ele me crucificasse, tanto que me sentia consumida, fiquei surpresa por um grande medo que me fez tremer da cabeça aos pés. Senti essa aniquilação de mim mesma, me vi tão indigna de receber essa graça, que não me atrevi a dizer, Senhor, me crucifique contigo. Jesus parecia estar suspenso, esperando a minha vontade. Quem pode dizer isso? O que passou nas profundezas da minha alma? Eu ansiava, mas me via indigna. A natureza estava assustada e tremendo. Enquanto eu estava nisso, meu amado Jesus me pediu intelectualmente para aceitar. Então, com todo o meu coração, disse-lhe, Santo Esposo, crucificado por mim, imploro que me conceda a graça de me crucificar e, ao mesmo tempo, que não apareça nenhum sinal externo. Sim, me dê dor, me dê as feridas, mas deixe tudo oculto entre você e eu somente. E assim, aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, passaram por minhas mãos e pés, e o coração foi passado por um raio de luz, juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e, ao mesmo tempo, o contentamento,
Assim que fui surpreendida pelo medo, minha alma nadou no mar de paz, contentamento e dor. Foi tanta dor que senti em minhas mãos, em meus pés e em meu coração que me senti morrendo. Senti os ossos de minhas mãos e pés se fazendo em muitos pedaços pequenos. Senti como se estivesse com um prego dentro, mas eles também me causaram tal e um conteúdo que não posso expressar. E eles me deram tanta força que, enquanto eu me sentia morrendo de dor, as próprias dores me sustentavam para garantir que eu não morresse. Mas, no entanto, nada apareceu nas partes externas do corpo. Mas senti as dores corporais tão verdadeiras que, quando o confessor veio me chamar à obediência e desamarrou meus braços e mãos, toda vez que ele me tocava, e naquele momento de suas mãos, isto é, onde aquele raio de luz havia passado com o prego, senti punições mortais. Mas quando o confessor ordenou por obediência que cessassem essas dores, muito mitigaram, porque essas dores eram tão fortes que me fizeram perder a consciência. Se não mitigassem com a obediência, dificilmente eu me prestaria a obedecer. Ó prodígio da santa obediência, você tem sido tudo para mim. Quantas vezes me vi em desacordo com a morte, tão grande era o poder da dor que a obediência quase me devolveu a vida. Que o Senhor seja sempre abençoado e que tudo seja para a sua glória. Agora, como me senti, nada que vi, mas quando perdi meus sentidos, vi as partes marcadas pelas feridas de Jesus, parecia-me que as feridas do próprio Jesus haviam se transformado em minhas mãos e no resto. E foi a primeira vez que Jesus me crucificou. Por causa dessas crucificações, há tantas que é impossível numerar todas elas. Eu direi apenas as principais coisas que pertencem a isso. Fiat. Uau, 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 uau. Gente, é impressionante, impressionante. E ontem eu estava ouvindo um outro relato de outra santa, né, que eu pedi para Lígia gravar pra gente, tanto que eu vou colocar aqui também no nosso canal, que é Apelo ao Amor, o livro Apelo ao Amor. Deixa eu achar ele aqui, para poder falar o nome da santa direitinho aqui. É Mensagem do Sagrado Coração de Jesus a Josefa Menendez. Apelo ao Amor. É sua mensageira Soror Josefa Menendez, religiosa coadjutora da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus. E aí, eu estava ouvindo na leitura da Lígia que ela fez. Eu vou colocar aqui esse livro para vocês. E assim, impressionante a missão da irmã Josefa também como vítima. E aí ela fala que no livro dela está escrito assim: uma vítima é essencialmente uma alma imolada e geralmente uma expiadora. Embora, rigorosamente falando, qualquer um se possa oferecer como vítima para dar alegria e glória a Deus com seus sacrifícios voluntários, na maioria dos casos, Deus só atrai a esse caminho as almas a quem confia a missão de medianeiras. Devem sofrer e expiar por outros a quem sua imolação aproveitará, seja atraindo sobre eles graças de misericórdia, seja cobrindo-lhes os pecados aos olhos da justiça divina. Foi isso que aconteceu com a Luísa. Atraindo, justamente diminuindo os castigos, e aos olhos da justiça divina, diminuir os castigos sobre a terra, sobre os pecadores, enquanto ela estava sendo crucificada muitas e muitas e muitas vezes por Jesus, como a Luísa mesmo disse. Ela foi crucificada muitas e muitas e muitas vezes, gente, muitas vezes. Mas só que isso não é privilégio só da Luísa Picarreta, Tanto que a Santa Faustina também passou por isso, teve também esses momentos. Várias outras santas que a gente sabe que foram muito vítimas também, E então é muito interessante a gente falar desse casamento da cruz com dessas vítimas. Aí, aqui fala que daí infere que ninguém se poderia meter por si mesmo em tal missão. Para se interpor entre Deus e a criatura é preciso beneplácito divino, a vontade de Deus. Beneplácito divino é a vontade divina. Que valor teria a intercessão de alguém que Deus recusasse escutar?
Já no Antigo Testamento não se podia oferecer a Deus vítimas quaisquer. Para serem aceitas pelo Altíssimo deviam ser de tal e de tal espécie claramente designada. Deviam ser imaculadas, né? As vítimas, cordeiros, sabe? Os pombinhos, as vítimas lá dos sacrifícios, né? Tinham que ser especiais, tinham que ser os primeiros filhos, né? Os primogênitos, os cordeirinhos primogênitos, tinham que ter. Não é qualquer um que ele queria, não. Não é qualquer uma que ele queria, não. Então, as vítimas humanas também, né? Aí ela explica aqui que no Novo Testamento é um novo sacrifício substituído aos antigos, que Jesus Cristo é a única vítima, na verdade. E o seu sacrifício tem um único valor, já é suficiente, né? Não precisa mais, é real e infinito. Eu achei interessante ela explicar isso, que Jesus Cristo é a única vítima, né? Porque daí qualquer pessoa poderia questionar, por que precisa ter outras vítimas? Por que precisa ter outras vítimas expiadoras, sendo que Jesus ele já é o suficiente para isso? Então a gente questiona isso mesmo, né? Se ele já morreu por nós, a cruz é infinito o seu valor. Por que precisa de ter outras vítimas, outras pessoas humanas que se sacrificaram para poder dar as suas vidas a Jesus e passarem pelo sacrifício da crucificação? Por quê? Aí ela fala aqui, achei muito interessante trazer esse conteúdo para vocês. Aqui, ó. Jesus Cristo é a única vítima e seu sacrifício tem valor. Não mais somente representativo, mas é um real e infinito valor, né? Se, pois, nosso Senhor Ele quer, por sua própria vontade, associar a si outras vítimas, elas deverão, para entrar no seu sacrifício, fazer uma só coisa com Ele. Então, estar totalmente fundidas com Jesus na crucificação de Jesus. Completar o sacrifício de Jesus, dar mais valor, participar, né, dos seus sentimentos e, por conseguinte, só poderão ser pessoas humanas. Aí, no Novo Testamento, só poderão ser pessoas humanas, animais não podem, né? Só podem ser pessoas humanas dotadas de inteligência e de vontade voluntária. Tem que a pessoa querer, como a Luísa quis muito aqui, mesmo ela sentindo medo, ele esperou a resposta do Fiat dela. Precisou do Fiat dela. Se ela não tivesse falado Fiat, eu aceito, mesmo sentindo o medo que ela sentiu, que foi um medo que ela até se surpreendeu, né? Que ela não esperava sentir esse medo, mas sentiu. E esse medo foi Jesus que permitiu para ela poder pensar bem se ela queria mesmo, né? Então aqui essas pessoas, escolhe-as Ele próprio, Ele que escolhe. E por serem livres, pede-lhe sua aceitação voluntária. Dando-lhe, ela se põe à sua mercê, né? E ela dando a sua aceitação voluntária de ser vítima de Jesus, ela se põe à sua mercê. E ele então usa delas de modo soberano. E o legal, que vocês vão achar interessante, e eu acho que não tem problema falar aqui, que essas vítimas que existem na Terra não são só católicas. Não são. Já ouvi falar de muitas cristãs evangélicas, pentecostais e tudo quanto é ordem, como vítimas também. Pessoas que deram totalmente as suas vidas para Jesus e que pagaram pecados de evangélicos. Então, Jesus não só escolheu vítimas católicas, ele escolhe vítimas até em outras religiões também, até de outras religiões também, que não são cristãs. E isso é muito importante saber disso, é muito importante a gente saber disso, porque quando a gente encontrar no céu, né, espíritas lá, se a gente encontrar evangélicos lá que nunca, né, respeitaram Maria, nunca foram atrás dela, tal, se a gente encontrar budistas, se a gente encontrar indianos lá, se a gente encontrar hinduístas, se a gente encontrar pessoas africanas lá no céu, a gente vai entender que foi por causa de vítimas dessas religiões, que Jesus escolheu dessas pessoas. Então a gente não pode achar estranho a gente achar pessoas dessas outras culturas lá no céu. Quando a gente for lá, a gente vai saber de muitas coisas que a gente nem sabia, né? E totalmente novas. Aí no caso da irmã Josefa, essa irmã Josefa, em raro grau, é vítima por desejo expresso de Nosso Senhor e sê-lo-á de maneira total, não somente quando a todo o seu ser inteiramente voltado à imolação, mas segundo todas as modalidades que comportam os diversos atributos de Deus, aos quais foi especialmente oferecida. Ela foi fácil não, gente. Meu Deus, você precisa ver que coisa que essa mulher sofreu.
E ele fala que escolhi-te como vítima do meu coração. És a vítima do meu amor. Aí tem umas coisas que ela fala aqui que é interessante. Por todos esses títulos hás de sofrer. Sofres em tua alma e em teu corpo, porque és vítima de minha alma e do meu corpo. Como não sofrerias em teu coração se te escolhi como vítima do meu coração? Então ela sofreu também no coração, porque ela era a vítima do coração de Jesus. Como vítima do coração de Jesus, ela sofre para consolar aquele coração ferido pela ingratidão dos homens. Que lindo! Aí tem, como vítima de amor e misericórdia, ela sofre para que o amor misericordioso de Jesus possa inundar de graças os pecadores tão amados por ele. Como vítima da justiça divina, carrega o peso das reprovações divinas e expia por tantas almas criminosas que lhe deverão a salvação. Então a Luísa, ela foi vítima da justiça divina. Agora a Josefa, ela foi vítima de vários jeitos. Ela foi vítima de outras formas também. Então, interessante, né? Aí aqui ele fala, sua missão a requer em estado de perpétua imolação. Nosso Senhor não lhe esconde, ama, sofre, obedece, disse ele. Assim poderia realizar íntimos desígnios. Quanto a ti viverás na mais completa obscuridade. Mas por seres vítima por mim, escolhida sofrerás e abismada no sofrimento morrerás. Não procures repouso, nem alívio, não os acharás, pois eu assim determinei. Gente, olha só, Jesus falando para ela, não procures repouso e nem alívio. Depois que eu li isso, eu falei, Jesus do céu, misericórdia, eu não tenho dom para ser vítima. Meu Deus, uau, o Senhor teria que me ensinar muito, me dar muita força. Não procures repouso nem alívio. O jeito que eu sou, uma dor de cabeça eu já tomo remédio. Sou muito fraca. Nossa, aí eu fiquei com vergonha quando eu li isso aqui. Né? Ela vai viver na mais completa obscuridade. Mas por seres vítima por mim escolhida sofrerás e abismada no sofrimento morrerás. Não procures repouso nem alívio. Não os acharás, pois assim eu determinei. Meu amor que te sustentará. Nunca te hei de faltar. Então, se tiver esse amor, né? E aí Jesus fazia algumas coisas por ela que eu achei interessante, mostrava para ela as almas que ele tirou do inferno, sabe? Eu achei muito interessante isso, né? Para poder animar a pessoa. Então, ela tinha um agrado, né? Aí, para fazê-la sofrer assim, entretanto, Nosso Senhor lhe pedia prévio consentimento. Sempre pedia prévio consentimento para ela, o fiat dela, inclinando-se ao livre-arbítrio dela. Olha que lindo. Queres? Pergunta para ela, né? E como ela hesita, receosa, Nosso Senhor se vai, deixando-a desolada com sua partida. Então, quando ela fica receosa e ela não responde, ela hesita, ele vai embora e deixa ela desolada. Ela fica mais triste porque ele vai embora. Nossa, gente, que lindo isso, gente. Ele pergunta assim, você quer? Aí ela não respondeu, ele vai embora e deixa ela desolada com sua partida. E a Virgem Santíssima vem dizer-lhe, não esqueça que teu amor é livre. Ela estava sofrendo porque Jesus foi embora. Ela precisa do amor dele, ela não consegue ficar sem o toque de Jesus, sem o amor dele por ela. Olha que lindo isso. Que lindo isso, gente. Muitas vezes ainda Josefa se furtará. Se furtará, né? Ela vai falhar com Jesus. Então Jesus se retira e será preciso chamá-lo repetidamente para que ele venha dar. Aí depois ela tem que ficar implorando para ele vir. Olha que interessante. Então depois ela precisa. Aí depois, a maioria das vezes, ela aceita e com muita generosidade. Porque Deus nada impõe, não força, mas para obter o consentimento desejado, procede com habilidade divina, estratagemas amorosos. Ele se afasta depois de uma hesitação sem insistir. Gente, que lindo, que descoroçoa Josefa. Né? Que palavra estranha, descoroçoa, deve ser porque deixou ela muito triste, né? Chateada, triste com ela mesma. Inclina a aceitação mais total ainda. Então ele inclina ela por causa dele ter ido embora. Ela fica tão desolada com a partida dele, né? Que ele inclina ela a uma aceitação mais total ainda, mais entregue ainda. Que lindo, com mais amor,
Nossa, que lindo. Então é possível, não é impossível não, tá? Mesmo pra mim não é impossível, né? Porque se você sente esse amor por Jesus, se ele vem, você tá apaixonada por ele, e você sente esse amor por Jesus, é como a Luísa, ela, né, ficava totalmente inerte, era uma paixão absurda, né? Ninguém consegue resistir a Jesus, ela mesma fala, eu não consigo resistir. Não dá para resistir a Jesus, não dá para resistir. Então, qualquer alma que é escolhida por Jesus não resiste a ele, não resiste, né? Aí, para ser vítima, basta somente sofrer. Não é preciso aparecer, mas não é preciso aparecer, né? Aparecer o sofrimento para os outros. E Josefa aceita, né? Aí, ela diz aqui, ofereci-me ao seu serviço para que disponha de mim como quiser. E ele fala, sou teu Deus, tu me pertences, tu te entregaste, de agora em diante nada mais me poderás recusar. De agora em diante nada mais me poderás recusar. Isso foi dia 23 de julho de 1921. Então ela é dessa época de Luísa. Ela estava viva bem nessa época de Luísa. Nessa época Jesus escolheu muitas vítimas. Muitas vítimas estavam vivendo nessa época. 1920, por aí. Luísa estava viva ainda. Se não te entregares à minha vontade, se não te entregares à minha vontade, que queres que eu faça? Ela se entrega, como mestre, será vítima voluntariamente oferecida. Lindo, 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 lindo. Desde o nascimento de Josefa, ele cercou-a de pureza. Não se vê na sua vida falta alguma realmente consentida dela. Suas maiores infidelidades, segundo sua própria declaração, foram demoras em responder aos apelos da graça, hesitações diante da missão que a desconcertava, nada, portanto, que pudesse manchá-la, por pouco que fosse seu coração e sua alma. Quero-te tão esquecida de ti mesma e tão abandonada à minha vontade que não permitirei a menor imperfeição sem te prevenir. Frequentemente, quando lhe pede que se ponha em estado de vítima, começa conferindo-lhe a graça da purificação total. Igual com Luísa. Luísa também passou por essa purificação total. Agora sofre por mim, Josefa, mas antes deixarei cair sobre tua alma flecha de amor que a purificará, pois é preciso que sejas pura como devem ser minhas vítimas. Muito lindo, gente. Participação dos sofrimentos de Cristo. Né? Ela passou por vários momentos de sofrimento, muitas coisas mesmo. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Ela começa a sentir dores, treme, recua, Ela passa por muitas dores. Então, já que estás pronta para sofrer, soframos juntos. E dá-lhe a cruz. Jesus veio com a cruz ao ombro e pôs nela, né, no ombro dela. Venho trazer-te minha cruz, pois quero descarregar-me sobre ti. Quero que seja meu sirineu, ajudar-me-ás a carregar a cruz. Que minha cruz seja a tua cruz. E aquela cruz que inúmeras vezes lhe põe aos ombros, Josefa a conserva durante horas, noites, dias inteiros. Confia-lhe a coroa de espinhos que traz durante longos períodos, não sabendo onde repousar a cabeça dolorida. Não sabia onde repousar a cabeça dolorida. Deixar-te-ei minha coroa, não te queixes deste sofrimento. É uma participação no meu. Minha coroa, eu mesmo com ela te cingirei a fronte. Faz-lhe sentir a ferida do seu lado. Esta dor, diz-lhe a Santíssima Virgem, que é uma centelha do coração de meu filho. Quando doer mais, é sinal de que essa hora uma alma o fere profundamente. Então ela sente a dor do coração de Jesus. Quer que ela sofra a dor dos cravos nas mãos e nos pés. Vou dar-te nova prova de amor hoje, partilharás a dor dos meus cravos. Põe tuas mãos sobre as minhas mãos, teus pés sobre os meus, a fim de te unires intimamente à minha dor. Sofram teus membros com os meus membros. Em todas as sextas-feiras e principalmente nas primeiras de cada mês, hei de te dar parte da amargura do meu coração, e sofrerás de maneira especial os tormentos de minha paixão. Que lindo! Aproxima-te, repousa neste coração, participa de sua amargura. Quero que todo o teu ser sofra para me ganhar almas. Guarda minha cruz até que a alma conheça a verdade. Até que aquela alma conheça a verdade.
Toma minha cruz, meus cravos, minha coroa, eu irei procurar as almas. Não temas se sentires desamparada, pois dar-te-ei a participar da angústia do meu coração. Bastam esses poucos exemplos, encontram-se em profusão no correr deste livro. Vítima expiatória Josefa participa de todas as dores de Jesus, traz incrustada em seus membros, como em seu coração, a inenarrável paixão. Torna-se uma só coisa com Jesus crucificado, suas angústias a torturam, seus desejos a consomem, a sede ardente da salvação das almas leva a oferecer-se para todas as reparações e expiações. E as perseguições diabólicas, gente do céu, eu fiquei assustada. Isso aqui é só uma introdução do livro, eles falando aqui. Aí vai ter o livro inteiro, né, ela narrando e tal. Impressionante o que ela passou por conta dos demônios, gente. Foi uma coisa assim assustadora. Essas almas aceitam por si mesmas arcar com as consequências dos pecados dos outros. Ora, consentindo no pecado, o homem, queira ou não, tenha consciência ou não, dá ao demônio grande poder sobre si, poder de sedução e de dominação. Isto pouco se percebe em geral, porque o demônio é hábil em dissimular os homens para não inquietarem as almas na hora do pecado. Olha que interessante. Olha, o homem consentindo no pecado, querendo ou não, tenha consciência ou não, gente, tem que ter consciência do pecado, não é possível, dá ao demônio grande poder sobre si. É porque a pessoa, quando já está, né, no pecado, eu acho que já voltada ao pecado, ela já peca sem nem dar consentimento, né? De tanto que ela já disse, eu acho que pode ser isso. Dá ao demônio grande poder sobre si, poder de sedução e de dominação. É o escravo do pecado. Eu acho que é a pessoa que já está escrava, que já peca, já está no pecado, envolvida, né? Nos vícios e tal. Isto pouco se percebe em geral, porque o demônio é hábil em dissimulá-lo a não inquietar a alma. Ele reforça a natureza pervertida atrás da qual se abriga e de lá multiplica ocasiões de pecado e entorpece a alma com mortal sonolência. Gente do céu, a pessoa que está inconsciente peca muito mais, com certeza. Mas quando alguma alma vítima se substitui ao pecador, olha lá, quando alguma alma vítima se substitui ao pecador, olha que importante a vítima, gente. O demônio esbarra em uma vontade que lhe resiste obstinadamente. Impotente em fazê-la pecar, vinga-se com furor, usando para isso do poder que lhe pertencia sobre o próprio culpado. E Deus o permite, primeiramente para que se torne patente a existência do demônio que muitos põem em dúvida, pois ele existe tanto quanto o inferno, que se quereria esquecer ou sepultar no silêncio. É certamente um ser real e em sua conduta para com os santos aparece com toda a maldosa perversidade de sua natureza. E se já é tanta sua crueldade para com as almas sobre as quais não tem, apesar de tudo, senão poder muito limitado, como não será que exerce sobre os condenados que já estão sob o seu domínio? Nossa! Quem ousará dizer que essa lição é inútil na hora atual, principalmente? Deus quer, em seguida, confundir o orgulho do príncipe das trevas. Apesar de todo o seu poder e seu esforço escarniçado, nada adianta e só consegue derrotas. Da grande glória se dá a Deus. Assim se deu com a irmã Josefa. Por todos os meios pretenderá ele enganá-la, disfarçando-se em anjo de luz e tomando mesmo as feições de Jesus Cristo. Com a Gemma Galgani também é assim. Eu tô com o diário da Gemma Galgani, foi devolvido para mim ontem, para poder ler para vocês também. Mais frequentemente, porém, é martirizando-a que tentará desviá-la do caminho em que ela lhe rouba tantas almas. Nessa luta corpo a corpo, que põe em jogo a fraqueza humana e o poder satânico, Deus intervém para aumentar a constância da alma, comunica-lhe energia indomável que a torna superior a qualquer sofrimento. Então, comunica à alma da vítima uma energia indomável que a torna superior a qualquer sofrimento. Gente, que impressionante! Que é luta corpo a corpo com o demônio. A força do demônio se despedaça contra a fragilidade de Josefa. Com a ajuda divina, ela que é um nada, a miséria,
como lhe chama nosso Senhor, triunfa como um forte armado. Mas quanto não teve ela que suportar? Desde o postulantado são bordoadas com as quais uma mão invisível a acabrunha dia e noite, sobretudo quando reza e declara sua vontade de se manter fiel. É violentamente arrebatada da capela ou fica impossibilitada de lá entrar. Olha, gente, ela é tirada da capela ou fica impossibilitada de lá entrar. Que coisa! Depois sucedem-se aparições do demônio sob aspecto de cão repugnante, de serpente ou mais terrível ainda, sob forma humana. Em breve multiplicam-se os raptos. Ela é raptada pelo demônio. Apesar da vigilância ativa das superioras, ela desaparece dos olhos subitamente. Jesus do céu! Eu nunca ouvi falar um negócio desse. Ela lhes desaparece dos olhos subitamente e só é encontrada longas horas depois, atirada num sótão, sob um móvel ou em algum lugar solitário. É queimada na presença das superioras e sem que o demônio lhe seja visível. Elas veem arder as roupas de Josefa e em seu corpo profundos sinais de queimaduras. Uau! Jesus do céu! Que loucura! Pensamentos de desespero, de blasfêmias, odiosas tentações que duram noites e dias, durante as quais Deus se esconde e ela não sabe mais onde está, vendo-se à mercê do ente perverso por excelência. Gente do céu, foi raro. Ela foi uma rara vítima. Olha aqui. Enfim, fato assaz raro na vida dos santos. Deus permite que o demônio a faça descer viva ao inferno. Deus permite que o demônio a faça descer viva ao inferno. A Luísa foi também, a Santa Faustina também foi. Mas ali, na irmã Josefa, ela passa horas e horas, e a Luísa não passou por isso. De ficar, em angústias inexprimíveis lá no inferno, sofrendo lá no inferno. Como se estivesse no lugar de uma pessoa condenada. É isso que eu entendi, pelo menos aqui. Ela passa longas horas, às vezes uma noite inteira, em angústias inexprimíveis. Gente, a pessoa, ela fica no inferno, não é no purgatório, é no inferno, gente. Desce mais de 100 vezes, desce mais de 100 vezes aquele abismo e sempre lhe parece estar lá mergulhada pela primeira vez e ter ficado séculos. Jesus, que mal-estar que deve ser, meu Pai do céu. Exceto o ódio de Deus, sofre todas as torturas e a menor delas não é ouvir as confissões estéreis dos condenados, seu grito de rancor, de dor e desespero. Gente, deve ser uma coisa horrorosa. Quando ela volta extenuada, magoada, todo sofrimento lhe parece pequeno para salvar as almas. E quando retoma contato com a vida, seu coração não se contém mais, verificando que ainda pode amar. Seu coração não se contém mais, verificando que ainda pode amar. Então, imagina, ela sentiu tanto ódio lá no inferno, que sente ódio de Deus, né? Que é uma coisa que a alma vai para lá e sente ódio de Deus. E volta extenuada, magoada, todo o sofrimento lhe parece pequeno aqui na terra para salvar as almas. Então, qualquer coisa ela faz. E quando retoma o contato com a vida, seu coração não se contém mais, verificando que ainda pode amar. É um mistério, é um milagre, é uma coisa milagrosa. É o seu grande amor que a sustenta. Às vezes, porém, a provação lhe pesa dolorosamente a natureza humana, a sua natureza corporal. Como Jesus no Getsemane tem suas horas de abatimento e angústia. Testemunha da perdição de inúmeras almas, pergunta a si mesma para que servirão tantas descidas ao inferno e tão horríveis sofrimentos. Mas depressa ela reage e sua coragem não fraqueja. A Santíssima Virgem vem ajudá-la, e enquanto sofres, o poder do demônio é menos forte sobre aquela alma. Aí a Nossa Senhora explica: enquanto você sofre lá no inferno, o poder do demônio é menos forte sobre aquela alma. Sofres para repousá-lo. Não basta isso para te dar coragem? Ela sofre para repousar Jesus. Para descansar Jesus. Nossa Senhora vem falar com ela. E Nosso Senhor lhe descobre os tesouros da reparação e da expiação escondidos sobre aquela prova. Aí Deus permite ela ver aqui, ó. Ao mesmo tempo, Deus permite que no inferno ela assista às explosões de raiva do demônio, quando escapam almas que ele já cria possuir.
exatamente aquelas por quem Josefa espiava. Ela espiava por almas que ele já acreditava, o demônio já acreditava possuí-las. Estes dois pensamentos, de um lado, a consola e repousa nosso Senhor, de outro, que lhe ganha almas e excitam-lhe a coragem. Então ela vê que ela ganhou almas para o Senhor e ela fica feliz, porque ela fez a vontade de Deus, porque ela agradou o Senhor, porque ela repousou o Senhor. Embora tenha do demônio um pavor instintivo, ela tenha do demônio um pavor instintivo, que é natural, pois conhece bastante e pela própria experiência sua maldade e seu poder, nunca esse medo consegue desviá-la do menor dever a cumprir, mesmo ela tendo muito medo do demônio, conhecendo a maldade e o poder dele, esse medo nunca consegue desviá-la do menor dever a cumprir. Uau! Em certa época, raptava, isso que eu fico assustada, gente. Ela era raptada pelo demônio. A Santa Gema Galgani era só o diário dela que foi raptado pelo demônio. Agora, a irmã Josefa, ela pessoalmente, ela em vida, ela é raptada pelo demônio, gente. Por permissão de Deus. Eu nunca vi um negócio desse. Jesus Cristo aparecido. Em certa época, raptava-a quase diariamente quando ela se dirigia ao seu ofício. Josefa o prevê, treme, mas nunca recua. Ela prevê que ele vai vir, ela treme, mas nunca recua diante dessa perspectiva e o dia seguinte a encontra decidida, com a mesma coragem, a não ceder ao medo. Uau, 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 uau. Entretanto, através dessa heróica fidelidade, o mais admirável é que a irmã Josefa, sob a impressão de seus receios e às vezes de suas repugnâncias, se julga sinceramente uma criatura ingrata e infiel e crê sempre nada ter feito por Deus. Isso é real, isso é realmente. Por mais que você faça as coisas por Deus, você nunca sente que você fez o suficiente. Isso é real, isso aí eu entendo. Gente do céu, isso que é mais lindo. Ela é raptada quase diariamente pelo demônio, está sempre disposta a ir, o demônio vem, ela não fica com medo, nossa, e vai, uma heróica fidelidade para aguentar tudo, né? E ainda ela se sente uma criatura ingrata e infiel e crê sempre nada ter feito por Deus. Depois de noites de indizíveis tormentos, exausta, mas valente, pega desde a aurora seu trabalho ordinário sem querer ser dispensada de ponto algum da sua vida comum. É certamente o fogo do sagrado coração que a queima, pois tudo que sofreu no inferno, tudo que lhe foi dado como participação das dores de Cristo, longe de abatê-la ou desanimá-la, só faz atiçar e aumentar seu ardor para sofrer. Como outrora Santa Margarida Maria Alacoque, ela se imola por almas religiosas. Então ela se imola por almas religiosas, ela é vítima pelas almas religiosas. Sacerdotes e pecadores de toda espécie, dócil ao bel prazer daquele a quem se entrega. Só quer consolá-lo e se oferece a todos os martírios para lhe ganhar almas, na maioria das vezes desconhecidas por ela, mas que através dele tanto ama. Era preciso, dizíamos no começo, que fosse ela vítima para ser mensageira também, porque ela recebe as mensagens do coração de Jesus para nós. Aí a gente vai colocar aqui no canal para vocês. Gente do céu, que lindo, né? Agora eu vou aqui pro casamento da Luísa. Vamos voltar aqui. Agora que a gente já viu um pouquinho de delícia, né, da vida da irmã Josefa, tô besta. Josefa Menendez, a gente vai colocar agora a história dela aqui para vocês. Mas aí, olha só, voltando ao começo, quando Jesus teve a gentileza de vir, muitas vezes falava comigo de sua paixão. Agora é a Luísa, tô lendo aqui Luísa de novo. Eu cuidava de organizar minha alma para imitar sua vida e seus sofrimentos, dizendo-me que além do casamento acima mencionado místico, né, ainda havia outra coisa a fazer. E este foi o casamento da cruz. Aí ele fala, minha noiva, as virtudes se tornam fracas se não forem enxertadas, né, na cruz. Unidas à cruz. Antes da minha vinda à terra, as dores e as confusões, as abominações, as calúnias, as dores, a pobreza, as doenças, especialmente a cruz, antes dele vir para a terra, eram tudo considerado como motivo de vergonha e fracasso. Mas desde que foram tudo trazidos para mim, é muito importante a gente entender isso, gente. É muito importante. Ó, tudo que é ruim dessa terra, tudo antes da vinda de Jesus, tudo era causa de realmente fracasso na vida de qualquer pessoa. Vergonha para qualquer pessoa, pecado,
resultado de castigo de Deus, né? Antes de Jesus vir. Agora, depois que Jesus veio, acabou isso. Tudo que a gente sofrer nessa terra é tudo santificado. Tudo é santificado. Tudo. Qualquer coisa que você vai passar na terra. Dores, confusões, abominações, calúnias, escândalos, dores, pobreza, doença, especialmente a cruz, né? São as doenças, as situações que a gente passa, as pobreza, tudo que a gente passar de vergonha na terra, tudo que não for você que buscar, porque tem que ser, você não pode buscar essas coisas, tá? Porque uma coisa é você tem dores, tem coisas que são ruins, que a gente enfrenta, por exemplo, se você usa droga, é muito importante explicar isso. Se você usa droga, você sabe que você usando droga, ou bebendo, ou a noite inteira, você bebeu a noite inteira com êxtase, eu não sei. Eu só sei porque eu nunca fiz isso. Mas eu nunca fiquei bêbada na minha vida, nem sei o que é isso. Mas assim, pelo que a gente sabe, é uma coisa que a gente sabe, todo mundo sabe, a gente sabe disso, as pessoas contam pra gente, né? A gente assiste televisão, então não é uma coisa que eu não vou saber explicar, tá? Então, a pessoa quando bebe a noite inteira, o que acontece no dia seguinte? Se ela tomou êxtase, se ela tomou alguma droga, o que acontece no dia seguinte? O corpo responde. A pessoa fica com uma enxaqueca terrível, né? Ela fica no outro dia passando mal o dia inteiro. Eu já vi meu pai assim. Bebia a noite inteira, bebeu muito, né? Na festa. No dia seguinte, meu pai tava com uma ressaca de matar. Mal-estar, ficava vomitando. Então, eu cresci com meu pai nessa situação. Cresci com meu pai vomitando, a minha mãe tendo que limpar os vômitos dele, ele passando muito mal, né? Tudo por causa dele ter misturado a cerveja com várias coisas, com vodka, com pinga pura, né? Meu pai, quando ele fazia isso, só o pó dele. Tanto que ele parou depois de um tempo, depois ele bebia só cerveja ou só a pinga. Mas quando ele misturava, Jesus Cristo, misericórdia, toma conta. Meu pai sofria demais. E eu assistia tudo, eu era mais velha da minha casa, assistia tudo que a minha mãe passava. Eu que ajudava ela a limpar ele, e era uma coisa horrorosa. Então, esse sofrimento que meu pai sofria não vale nada. Não vale nada. Mesmo se ele ofertasse para Deus, não vale nada. Nada. Porque ele buscou isso. O sofrimento que eu tô falando aqui, que Jesus está falando aqui, que são confusões, dores, abominações, calúnias, pobreza, doença, são coisas que foi Deus que permitiu para você. Você nasceu numa condição de uma pobreza. Por exemplo, eu nasci numa condição onde meu pai bebia, né? E a minha mãe sofria aquilo, com a consequência do que meu pai estava sofrendo. Ela sofria com isso. Ela não tem culpa do sofrimento. Aquele sofrimento ela podia oferecer. Eu podia oferecer para Jesus. Valia, para mim valeu. Esse sofrimento para mim foi muito válido. Para mim, eu posso ofertar tudo para Jesus, o que eu passei. Porque não foi eu que busquei esse sofrimento. Ver meu pai daquele jeito, ver minha mãe daquele jeito, ver meu pai brigar com a minha mãe, ver meu pai chutar a barriga da minha mãe grávida. Quantas vezes eu e meu irmão ficávamos chorando no quarto, ouvindo os gritos da minha mãe com meu pai brigando quando meu pai chegava bêbado. Quantas vezes eu ficava com medo, né? Ficava triste, ficava todo tipo de sentimento que vocês possam imaginar. Eu cresci desde pequenininha vendo isso, desde muito pequena mesmo, vendo isso, né? Acho que com 3 anos já estava vivendo isso já. Desde sempre, meu pai era muito ciumento, meu pai brigava com a minha mãe por causa disso. Nossa, várias situações que eu, desde quando me chamam por gente, eu passei. Então, esses sofrimentos, para mim, são todos, divinizados se eu colocar em contato com a cruz, se eu oferecer junto à cruz de Cristo, se eu assumir essas dores como parte de vítima como a Josefa, como a Luísa, se tornarem enxertadas na cruz de Cristo, se eu ofertá-las todas em Cristo Jesus, aí são todas santificadas. Então, antes da minha vinda à terra, todas as dores, confusões, abominações, calúnias, dores, pobreza, qualquer coisa que acontecesse com as pessoas, especialmente a cruz, porque tinha muita gente que era crucificada antes de Jesus ser crucificado,
foram tudo considerado motivo de vergonha e fracasso, mas desde que foram trazidas por mim, permaneceram todas santificadas e divinizadas pelo meu contato, para que todos mudem de aparência e se tornem doces e bem-vindos. Então, no meu caso, é tudo doce e bem-vindo se for, para mim, enxertar tudo na cruz. E a alma que tem o bem de ter alguém seja honrada, e a alma que tem o bem de ter esses sofrimentos, quero que ela seja honrada. Isso porque se uniforma comigo. Ela, né? Isso é uma uniformidade comigo. Então, se você cresceu no momento, você é uma pessoa que está doente, cresceu em doença, desde sempre você é doente, desde sempre você, né, não tem culpa disso, você já cresceu com câncer, uma criança já cresceu com uma doença terrível, que ela tem que conviver com essa doença desde sempre. Tudo isso é uniformidade com Jesus. Tudo é uniformidade com Jesus se ela não sentir repugnância por esse sofrimento, se ela ofertar esse sofrimento para Jesus, né? Tal. Se ela experimentar isso como graça, nossa, eu estou unida a Jesus com esse sofrimento. Esse sofrimento me faz ser, né, uma vítima de Jesus para poder salvar as almas. Eu ofereço isso para Jesus. Tanto que, eu não sei quem que fala isso, não sei, eu queria saber quem que fala, mas falaram para mim que as almas que sofrem na Terra, que vêm deficientes para a Terra, que vêm com alguma doença grave, que vêm com essas situações aí, né? Até ontem eu comentei sobre o negócio de nascer em duas cabeças num corpo só, essas coisas meio estranhas aí que acontecem, que não é culpa da pessoa, que tudo isso a alma foi consultada por Deus antes de nascer. Falaram para mim isso, que a alma é consultada antes de nascer e a alma fala que aceita viver assim na Terra. Então, achei interessante isso, que a alma aceita viver assim na Terra. Interessante isso. Jesus pergunta, você aceita? Ela fala, aceito. E ela vem para a Terra e nasce nessa condição, né, desde sempre, doente, né, deficiente, sem perna, sem braço, sem cérebro, várias coisas assim. E vem só para sofrer. Vem só para sofrer e morre. Falaram que essas almas, elas vieram para a Terra só para serem vítimas. E já foi definido isso lá antes delas nascerem. Eu fiquei impressionante com isso. Mas eu não sei de onde que tiraram isso, né? Isso, não sei se foi Nossa Senhora que revelou para alguém, não sei se foi algum santo que recebeu isso. Não sei, eu gostaria. Quem souber, fala para nós. Mas eu ouvi isso e eu acredito. Eu acho que é possível sim. Eu acho que é possível sim. Eu acho que tem uma lógica aí sim. Tem muitos mistérios que a gente sabe que a gente só vai descobrir mesmo se Jesus nos contar. E Jesus quer contar tudo. Parece que ele quer contar tudo, né? Quer revelar todas as coisas pra gente agora, quando a gente tá aqui agora nessa época de fim dos tempos. Parece que ele quer revelar tudo, que ele não quer que a gente seja ignorante de nada, né? Eu acho muito importante isso. Eu acho muito legal isso da parte de Jesus, né? A gente poder ter esse contato com ele explicar tudo pra gente, ele contar tudo pra gente. A gente saber tudo. Tanto que a gente tá lendo a Valtorta, a gente vai acabar descobrindo muita coisa nesse livro da Valtorta. Muita coisa nova que a gente nem sequer sabia antes. Então, é interessante. Interessantíssimo isso, né? Então, é muito importante vocês entenderem que o sofrimento, quando é dado por Deus, se você não buscou ele pode ser divinizado e santificado, tá? E é uma honra para a pessoa que sofre o sofrimento. Então, se você sofre algum sofrimento, você está com alguma doença, é uma honra para você. E isso te faz estar escrito no livro da vida. Quanto mais você se aparecer com Jesus na terra, mais você vai aparecer com Jesus no céu. A vida não é aqui. A gente tem que entender que a nossa vida não é aqui na terra. A nossa vida é para viver na eternidade com Deus. Aqui é um aprendizado, é um momento de uma experiência que a gente está fazendo, né? E tem pessoas que vêm para a terra só para serem vítimas, só para sofrer. Tem muita gente que nasce na terra só para isso, só para sofrer. E esse sofrimento dessa pessoa, mesmo ela nem tendo sido batizada por Deus, não sei, a gente entende isso, que nem ela tendo sido batizada, mas por ela ter sofrido, e uma pessoa sem cérebro, ela tem pecado? Ela tem maldade? Ela foi só instrumento de Deus. Mesmo que a mãe que nasceu na família, que não batizou ela, mas é inocente, não tem cérebro.
mas nasce e vive um tempo, consegue viver um tempo sem cérebro. Eu já vi na minha família, caso da minha família, pessoa que viveu uns 6 anos sem cérebro. Não tinha pecado nenhum, só viveu para poder receber, para a mãe cuidar. E quem que foi santificado? A mãe. A mãe era uma pessoa terrível. Vocês não têm noção de como ela era. Depois que teve essa criança, mudou totalmente. Incrível. O que o amor por um filho pode fazer. O sofrimento de ver um filho sofrendo, de ter que cuidar de um filho dependente, de um filho totalmente dependente, é uma coisa impressionante, gente. O que o sofrimento do amor pode fazer com uma alma? A pessoa mudou totalmente. Mas ela também nasceu para sofrer, porque é incrível. Essa pessoa, conheço ela, da família do meu marido, é impressionante. A outra filha dela mais velha também deu problema de saúde. A mãe dela agora tá demente, ela tendo que cuidar sozinha da mãe. Demente, lá em Minas Gerais. Jesus Cristo, misericórdia. E ela cuida com o maior amor do mundo. Você vê. A menininha morreu, a menininha sem cérebro morreu. Mas ela sofre com a filha e com a mãe doente. E ela cuida, ela sustenta, ela ajuda, ela faz tudo. Meu Deus, uma pessoa que ninguém dava nada pra ela. Nada. Chamavam ela de vagabunda pra tudo quanto é jeito, vocês possam imaginar. Chamavam ela de prostituta, chamavam ela de tudo quanto é nome. A família. E hoje ela é um modelo entre todos. Ela é um modelo a se imitar. Você vê como que Deus trabalha na vida de uma pessoa através da cruz. O casamento com a cruz, uau! Transforma qualquer vida. Se essa pessoa souber sofrer. Se essa pessoa souber oferecer tudo que ela passa. Se ela colocar ver Deus no sofrimento. Se ela ver amor no sofrimento. Eu fiquei boba. Até hoje eu fico boba com essa menina. Eu não conheço ela muito. Mas só de saber a história dela, ela é distante, é uma prima distante, né? Mas só de saber a história dela eu fico besta. E a gente vê as fotos, né? No Facebook, no WhatsApp do grupo da família dele, a gente vê, a gente fica besta. Fica besta mesmo. E ninguém ajuda. Os irmãos dessa mulher que é demente, ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Ajuda só assim com dinheiro, olha lá. Né, ou para ir transportar para algum lugar, básico. Quem cuida todo dia, dá comida na boca, que dá banho, que cuida é a filha. É impressionante. E faz com amor e carinho, a gente vê que faz. E é lindo você ver isso. Você se uniformizar com Jesus, você ser um servidor com Jesus, né? Você se deixar santificar pela cruz. Que lindo isso. E muitos experimentam apenas o oposto. Aí Jesus vai falar. Muitos que recebem essa cruz de Jesus e que se desanimam e reclamam diante da cruz, encontrando nessa cruz amargura, repulsa, choram e se sentem injustiçados. Quantas pessoas que nasceram com algum defeitinho no corpo, né, e brigam muito. Eu falo por mim, eu odiava o meu corpo, tanto que eu era bulímica, anoréxica, reclamava muito do meu corpo antes, quando era adolescente, principalmente dos meus seios. Eu tive uma revolta tão grande com os meus seios, porque na hora que eu precisei deles, não funcionaram. Meus filhos não mamaram. Eu sempre tive seios fartos e eu odiava. Vocês não têm noção das coisas que eu falava. Na frente do espelho, minha mãe ficava... Hã? E você vai pro convento assim? Pensando isso de você mesma. Aí eu tentava nem olhar pro espelho. Tentava nem olhar mais pro espelho. Gente, não tinha jeito de ir pro convento enquanto eu não me curasse disso. Aí casei. Fiquei mais revoltada ainda, porque não funcionou a porcaria. Meus filhos não conseguiram mamar no meu peito, enorme, cheio de leite. E meus filhos não conseguiam chupar. Parecia... Meu Deus, que castigo. Castigo, foi um castigo. Foi um castigo, os dois não mamaram.
O segundo praticamente ficou desnutrido, de tanto que eu insisti com ele para ele mamar. Ele ficou desnutrido, eu fiquei com ódio, eu fiquei com revolta naquela época de Deus. Eu falei, eu não acredito numa coisa dessa. Eu tô fazendo de tudo pro meu filho mamar, em todas as posições possíveis. E o Senhor não permite que meu filho pegue peso. Ele não consegue. Aí o médico falou assim, não adianta, Aline, ele não tem força para sugar. Ele tem algum problema na língua dele, ele não consegue sugar, o médico falando, né? Aí fomos naquela médica, como que é o nome? Ai, que mexe com a boca das pessoas. Fugiu agora, gente. Fonoaudióloga. Ela falou, ele não consegue, ele vai ter dificuldade até para falar. Batata. Com 4 anos, ele ainda não sabia produzir 11 sons. 11 sons ele não conseguia produzir. De tanto que a língua dele era meio louca, meio enrolada. Daí teve que fazer fono por muito tempo para conseguir falar. Se ele fala, quando ele começou a falar para mim, era um milagre. Começou a falar com 6 anos. Porque a fono ajudou ele a falar direito. Foi uma luta para esse menino falar. Uma luta para esse menino falar. E era por causa disso que ele não conseguia sugar o peito. Você vê, gente, nossa, para mim perdoar Jesus e perdoar eu mesma, custou. Vocês não têm noção de como eu fiquei brava com Deus. Nossa, vocês não têm noção de como eu ficava brava com Deus. Eu fiquei até com depressão, pós-parto por causa dos seios. Sério, foi um negócio horroroso. Nem quero. Nossa, não quero nem lembrar. Não quero lembrar. Por isso que eu sou tão grata a Deus hoje. Porque eu sei o quanto que eu fui pecadora. Eu sei o quanto que eu fui terrível. Eu sei muito bem quem eu sou, quem eu fui. Né? Nesse aspecto, principalmente diante de Deus, né? Eu via essa cruz desse jeito, com muita amargura, com repulsa, chorava, sentia-me injustiçada totalmente. Desse jeito aí, né? Experimentei o oposto com a cruz. Me sentia muito injustiçada, revoltada, não achava justo de jeito nenhum. Né? E quantas pessoas que também vivem assim hoje? E não gostam do seu corpo, não gostam, querem mudar tudo no seu corpo. Querem fazer tudo quanto é cirurgia plástica e vivem mudando, nunca estão satisfeitos. Isso é real. Isso é real. Graças a Deus que eu casei com um homem, que ele gosta de mim do jeito que eu sou. Não reclama de nada do meu corpo. E eu parei de reclamar desde quando, né, eu fiz essa experiência com Jesus, que eu me entreguei para ele e falei, não faço mais questão de fazer cirurgia plástica, eu aceito do jeito que eu sou, te agradeço do jeito que eu sou, me perdoa por tudo que eu falei pro Senhor até hoje, me perdoa por tudo, pedi perdão, confessei meus pecados, me arrependi amargamente, graças a Deus, né, ofertei tudo que eu passei, ofertei tudo, até as raivas que eu senti, ofertei para Jesus, pedi perdão por tudo e toda a raiva que eu passei, todo o mal-estar que eu passei, todo o sofrimento que eu passei. Eu falei para ele que servisse para me espiar, se fosse possível, se não fosse possível que ele me perdoasse, né? E me desse uma nova oportunidade de agradá-lo, de fazer, né? E aí, graças a Deus, a gente conheceu a divina vontade e a vida tá aí. Hoje, eu amo meu corpo do jeito que eu sou. Se eu tô gordinha, né, eu sei que a culpa é minha, eu que tenho que cuidar da alimentação, tô fazendo isso, tô me sentindo melhor, graças a Deus agora. Então, a tendência é só a gente crescer na fé, continuar firme. Então, é muito importante esse tema da cruz, esse tema do casamento da cruz, a gente vai falar muito ainda, né, e tal, mas é importante, assim, a gente entender, né, esse processo todo que Jesus quer que a gente aprenda aqui. E... Nossa, agora meu mouse que tá ruim, gente, peraí. Tá funcionando. Enquanto ele dizia isso, senti-me incutida de tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que muitas vezes eu repetia, meu Jesus, meu amor, apresse-se, crucifique-me contigo. E da manhã, quando ele voltou, as primeiras perguntas que fiz e que pareciam mais importantes para mim era isso, a dor dos meus pecados e a graça de me crucificar com ele. Pareceu-me que eu conseguiria isso e conseguiria tudo. Se eu conseguisse isso, eu conseguiria tudo. Então, ela estava muito ansiosa para sofrer e ser crucificada. Estava muito ansiosa. Mas aí, na hora que, né, uma certa manhã, ela foi surpreendida. Né? Foi surpreendida por um medo muito grande.
né? Por um medo que fez tremer da cabeça aos pés. Sentiu essa aniquilação, né? Ela vindo Jesus crucificado, ela viu Jesus na forma crucificada, saía luzes, raios da luz, né? E pregos afiados que se apresentavam para ela. Nossa, imagina que cena, né? Deve ter sido, gente. Jesus crucificado na cruz e pregos afiados saíam das chagas de Jesus com pregos. São raios que saíam com pregos afiados para poder crucificar ela. E aí ele perguntando, você quer? Né? E custou para ela responder se ela queria. Então, dependendo do fit, como com a Josefa dependia do fit, ela também dependia do fit. Né? E ela sentiu o medo, que foi surpreendida. Ela não esperava sentir o medo, né? Senti essa aniquilação de mim mesma, me vi tão indigna. Ela se viu indigna de receber essa graça. É isso que pega. Isso aqui é um sentimento que é muito comum na gente, que é da nossa vontade, que é algo humano nosso, né? Da gente ver se vê indigno de receber a graça de ser como Jesus. Né? Eu não posso. Ele é Deus. Quem sou eu querendo isso? Não sou ninguém, né? Dói os pecados e tudo mais, né? Você se sente incapaz, né? Não porque ele é incapaz de fazer você, mas é que você não quer se aparecer com ele, você não quer sentir essa soberba. Você é uma indignidade que você tem medo de, nossa, quem sou eu? Como que eu posso querer ser como Jesus? Passar pelo que Jesus passou, né? Se nem Pedro aceitou ser crucificado como Jesus, né? Aí vem aquela coisa, nossa, nem Pedro conseguiu. Pedro preferiu ser crucificado de cabeça para baixo para não ter, porque ele também sentiu o mesmo sentimento. Não, eu não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Eu não sou digno. Então, esse sentimento parece bonito pra gente, aos nossos olhos. Parece isso, essa indignidade de você receber uma graça de Deus, né? Você nega receber, né? Não, eu não sou digno de ser crucificado com o meu mestre. O Pedro sentiu isso. Eu não sou digno, eu neguei ele, eu não sou digno, né? E isso parece bonito aos nossos olhos. A gente acha isso bonito, mas não é bonito. Não é bonito, às vezes não. No caso da Luísa, ela não podia sentir isso. Ela não podia sentir, a gente não pode sentir isso. Esse sentimento é muito nocivo para o filho da divina vontade. Ele tem que confiar em Jesus e aceitar a divindade que Jesus quer dar. Aceitar a vontade de Deus. Se ele quer dar exatamente a mesma coisa que ele teve para você, você tem que aceitar. Isso é muito importante para o filho da divina vontade, gente. Prestem bem atenção nisso. Essa coisa de você achar bonito que você não... Ai, é bonito isso. Eu me senti com esse escrúpulo. Não, eu não posso. É muita soberba. É muita vaidade da minha parte querer me parecer com Cristo. Nossa, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é humano. Isso é vontade humana. Você acha bonito, mas é humano. Não é de Deus, não é divino. Você tem que aceder a isso. Você tem que ascender a isso. Você tem que se aniquilar nesse ponto. Entendeu? Esse sentimento não é bom no católico. E o católico tem muito disso. É ridículo esse sentimento. Jesus fala pra mim, é ridículo. Se eu estou falando, eu quero, você tem que falar, amém, fiat, eu também quero. Você vai se parecer comigo. Aleluia. Que honra, que honra, que honra. Isso, você falar pra Deus, eu aceito. Eu aceito. Digna eu não sou mesmo, eu sei disso. Você admite, digna eu não vou ser mesmo, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Mas se o Senhor quer, quem sou eu para falar não? É muito feio. Gente, é muito feio você falar para uma pessoa. Você imagina assim. Você imagina que o seu pai. Imagina assim. Você nunca conheceu seu pai. Pensa bem, você nunca conheceu seu pai. Você cresceu sem o seu pai e ele foi enganado pela sua mãe. Ela nunca contou que você nasceu. Nunca contou que você nasceu. Aí você com 15 anos, o seu pai te acha. O seu pai descobre. Ele descobre que você é filha dele. Filha dele, filho dele. E ele vem e ele se apresenta a você. Eu sou seu pai. Eu te amo. Te amo muito. Nossa, eu esperei tanto por você. Esperei tanto por você. Muito mesmo. E eu vou dar pra você tudo que eu não pude dar durante esses 15 anos. Tá? E eu quero muito que você aceite.
é muito importante para mim. Você vai fazer eu feliz se você aceitar. É a maior felicidade para mim você aceitar. Aí você fala, não, pai, eu não posso, minha mãe falou que eu não devo aceitar. Aí você fala pra ele, aí sua mãe vem e fala mal desse cara pra você. Mas ele não sei o que, ele fez isso comigo. Não sei o que, ele me traiu. Não sei o que. Aí você fica com essa dor no coração. Mas o senhor traiu minha mãe? O senhor não é tão bom assim. E não sei o que. Papapá. Gente, nessa hora você não tem que julgar ninguém. Vocês estão entendendo? Esse homem quer dar tudo pra você. Imagina que esse homem é riquíssimo. E ele que falou assim, olha, eu vou dar tudo, você é meu único filho. Eu não sabia que você existia, tô sabendo agora, né? Eu fui enganado. Na época, daí ele vai contar a história dele, a versão dele, aí a mãe vai contra, não sei, né? Tal, você fica no mato sem cachorro, mas tudo bem. Independente da sua mãe ter pensado mal, ele é seu pai. Prova isso, faz exame, prova tudo, tal. E ele quer dar pra você tudo. Tudo, ele quer te dar tudo. Ele quer que você mora num palácio com ele. Mesmo que você leve sua mãe com você. Mas ele quer que você more num lugar maravilhoso. Ele é rico. Ele é muito milionário. Milionário mesmo. E ele quer dar tudo pra você. Aí você vai ficar com graça? Não. Eu vivi 15 anos sem o Senhor. Eu posso viver mais toda a minha vida sem o Senhor. Não preciso de nada do Senhor, não. Não quero nada. Isso é pecado. Pecado. Gravíssimo. Orgulho. Soberba. E Jesus, ele desse jeito, ele é esse pai aí. Jesus, pro filho da divina vontade, ele é exatamente esse pai aí. Ele te encontrou. Você é o filho da divina vontade. Você deu a vontade humana para ele. Ele te encontrou. Era mais a coisa que ele mais queria na face da terra é te encontrar. E agora ele quer dar tudo para você, aquilo que ele nunca deu para ninguém. Aí você vai ficar com graça? Você, católico, vai ficar com graça? Não, o senhor não deu isso pro Padre Pio. O senhor não deu isso lá para Santa Teresinha do Menino Jesus. Por que vai dar para mim? Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Gente, Jesus fala muito isso para mim explicar isso para vocês. Fala para eles, Aline, por favor, fala para eles parar com isso. Eu não aguento mais isso. Esse escrúpulo é ridículo. Fala para eles que é a coisa mais ridícula que tem. Fala para eles que eu sou esse pai. Fala para eles essa história para eles. Eu sou esse pai que quer dar tudo para eles. Tudo, colocar eles no palácio. E eles não querem aceitar. Por quê? Jesus falou assim, se abandona nos braços dele. Jesus está falando para você hoje. Se abandona nos braços dele. Não tenha dúvida de que essa realidade acontece. É real. O dom da divina vontade é essa vida divina. Inundados de graça. Como Nossa Senhora vivia inundada de graça. Ela se deixou ser conduzida. Por que você não deixa? Mas ela é Imaculada Conceição. Eu não sou. Eu sou pecador. Gente, eu também fui. Acabei de contar boa parte dos meus pecados aqui para vocês. Que eu acho um dos mais abomináveis meus. E mesmo assim, eu falo para Jesus, eu aceito tudo que o Senhor quiser me dar. Vem. Aceito tudo. É para não ficar inundada, afundada na graça. Totalmente afogada de graça. Eu quero ser afogada de graça. Quero ser. Ligo, não. Dignidade eu não vou ter mesmo nunca. Só Deus é santo. Só Deus é santo. Se o Senhor quiser que eu seja santa igual Ele, eu vou ser o que o Senhor quiser, que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, eu sou. Para te fazer feliz, Jesus. Para te fazer feliz. O Senhor encontrou uma filha da divina vontade. É isso que o Senhor queria? É isso? É isso que o Senhor mais queria? Filhos da divina vontade, eu tô aqui. Faça-se. Seja feita a tua vontade, não a minha. Gente, é muito importante. Essa coisa, esse medo, esse escrúpulo aí é nojento. É nojento. Jesus fala assim, é nojento isso. Nojento, é a coisa mais humana, vontade humana que existe. É justamente essa vontade humana que Jesus mais abomina no ser humano. Nessa soberba e esse orgulho. É ridículo. Então eu quero de uma vez por todas te ajudar, de uma vez por todas a renunciar a isso. Renuncia a isso agora, já, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Então aí ela fala, enquanto eu estava nisso, meu amado Jesus me impediu intelectualmente para aceitar. E então, com todo o meu coração, disse, Santo Esposo crucificado por mim, imploro que me conceda a graça de me crucificar e ao mesmo tempo que não apareça nenhum sinal externo.
né? Ela ainda faz questão de pedir para que não tenha nenhum sinal externo. É isso que eu não gosto muito na Luísa, sabe? Ah, faz isso. Ah, tudo bem, mas eu quero assim, tá? Ai, eu não gosto disso nela, gente. Mas só que assim, cada um é cada um, eu não tenho, sou eu pra julgar. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou totalmente assim. Eu vejo exemplos dos santos e eu falo, não, eu tenho que mudar esse comportamento meu, né? Eu não posso ser igual. Eu penso assim, desculpa, não é maldade minha e não é não é nada, não é julgamento da minha parte, nada. É conhecimento. Desculpa, tá? É conhecimento. Você tá entendendo? Eu não li só a Luísa, eu li Santa Faustina, eu li Santa Gema Galgani, eu li Santa Teresinha do Menino Jesus, eu li a Santa Josefa, que agora é Josefa, li a Mariana de Jesus Torre, é muitos santos que eu li. Então eu peguei um pouquinho de cada um e aí conheci Jesus e Maria. E qual é o maior exemplo para mim seguir? De Jesus e de Maria. Maria que me ensinou a ser desse jeito que eu tô mostrando para vocês. Foi Nossa Senhora que me ensinou a ser assim. Os livros que eu li de Nossa Senhora me ensinaram a ser isso. A não falar nada, não falar para Jesus nada. Ah, não, mas faz desse jeito. Não. Nossa Senhora, ela foi totalmente diferente de todas essas almas, né? Todos esses santos. E eu quero ser como ela. Ela fala assim, faça-se, seja feita a tua vontade. Ela não dá nenhum tipo de problema. A única coisa que Nossa Senhora fala, que até com isso eu questiono, até isso eu fico meio um pouco assim com ela, meio pé atrás com ela, foi a virgindade. Porque eu penso assim, se Jesus pedisse para ela ter Jesus, se Deus tivesse pedido para ela ter Jesus com São José, né, abrisse mão da sua virgindade para poder viver o casamento com São José, eu acho que não teria problema nenhum isso. Eu acho que não ia ser ruim, feio isso, se ela tivesse deixado de ser virgem com São José só para ter Jesus, entendeu? Eu acho assim, que nisso, é isso, eu sou honesta com vocês. Eu sou honesta, eu penso assim, mas como é lindo, aí eu entendo que a virgindade de Maria foi justamente a Imaculada Conceição dela. Né? Depois Jesus me explicou que a virgindade dela é a Imaculada Conceição dela. Aí eu expliquei numa aula para vocês que justamente foi exatamente isso que ela deu para Jesus na hora antes dela vir para a Terra. No momento que na hora que ela foi concebida ali, no momento da conceição dela, Jesus fez o teste, perguntou para ela, olha, Deus perguntou para ela assim, eu quero a sua vontade, eu não peço uma fruta como eu pedi para Adão, eu peço a sua vontade humana. E a vontade humana dela incluía a sexualidade, tem a ver com a sexualidade, né? E ela falou assim, eu vou ser totalmente sua, não tenho vontade, né? E nem de ter filho. Ela tinha sacrificado aquilo que toda mulher mais queria e que Eva não mais queria, que era ter filhos, né? Então eu já contei essa história que não dá para contar de novo agora, né? Mas assim, e aí Jesus me explicou. Então eu acho lindo a virgindade de Maria e mais lindo ainda a virgindade de José, né? Aí eu conheço a história deles, eu acho a coisa mais linda do mundo. Amo, 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 amo de paixão a história de Maria totalmente e não questiono nada dela. Entendo por que ela é virgem e que estava tudo certinho na hora que ela perguntou, mas como se fará isso se eu não conheço o homem? Né? Era para ela entender como que se faria um filho de Deus dentro dela, encarnado dentro dela, sem conhecer homem, porque ela não sabia outro jeito de conceber um filho só à base de ter o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. Era isso, ela não é burra, ela sabia exatamente como que fazia um filho. Então ela perguntou para Deus, como se fará isso, sendo que eu não conheço o homem? Ela não estava colocando uma imposição. Olha, eu quero continuar virgem. Ela não estava dizendo isso. Ela simplesmente perguntou para Deus. Ué, mas como que vai ser isso? Aí ele falou assim, é o Espírito Santo que vai formar em você o corpo de Cristo. Dentro de você. É o Espírito Santo que vai vir fazer. Vai ser filho de Deus, totalmente de Deus com você. Aí ela falou, nossa, uau, que seja feita a tua vontade. Que lindo! E é lindo mesmo, né? É a coisa mais linda do mundo. Então, Nossa Senhora nunca colocou nenhuma imposição para Deus. Nenhuma imposição. E é isso que eu acho lindo de Nossa Senhora. Eu quero viver essa santidade desde que eu entendi ela. Eu quero viver essa santidade. Eu falo para Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, totalmente. Não quero que eu coloque alguma imposição para a sua vontade acontecer. O Senhor é livre, totalmente livre. Faça do jeito que o Senhor gosta, do jeito que o Senhor quer. Eu, Aline,
não quero ter vontade nenhuma, não quero ter nenhuma imposição, não quero colocar nenhum obstáculo para o Senhor fazer a sua vontade. Eu amo o jeito que ela é. Tudo que o Senhor faz, faz bem feito. Tudo que o Senhor faz bem feito. Perfeito. Aí você me pergunta, mas se ele te mandar para o inferno em vida, como aconteceu lá com a Josefa, de repente, do nada assim, ele pergunta para você, você pode ir agora para o inferno, ficar um dia lá inteirinho, ninguém vai... E aí sua família vai perceber. Você vai ter que voltar a explicar pro seu marido que você foi pro inferno. Nossa! Jesus Cristo, misericórdia. Já pensou? Vocês aceitariam isso? Nossa! Uau! Ia mudar a minha história. Ia mudar a minha vida. Meu pai. Meu pai do céu. Assustador um negócio desse, né? Só de pensar em Jesus fazer uma proposta dessa pra mim, meu pai do céu, misericórdia. Gente do céu, eu acho que ele não vai fazer, porque ele sabe que ele teria que preparar tudo para poder acontecer isso, né? Teria que mudar tudo aqui a história, né? Aí você fala assim, não, mas ele não vai mudar nada, né? Ele não vai mudar nada, seu marido vai ficar irado com você quando você voltar. Eu acho que eu aguento, porque se aguentar o inferno, a gente aguenta qualquer coisa na terra também, né? Vai ser insuportável a sua vida, vai ser. Vai pensar que você traiu ele. Ele não vai acreditar, vai mandar você pro hospício. Paciência, né? Será que você tem coragem? Gente, a gente tem que estar pronto para tudo. Até para essas coisas místicas que a gente tem que estar pronto para tudo. Sabia que Jesus, se ele quiser isso de você, olha, Aline, o demônio vai te raptar hoje. Vai te levar pro inferno, você vai ficar lá. Vai sentir ódio de mim lá no inferno. Vai acontecer tudo que aconteceu com a José, vai acontecer com você. Mas só que o pior, todo mundo não vai saber onde você foi parar. Ninguém vai saber o que aconteceu com você. Do nada, você vai desaparecer e vai aparecer no dia seguinte e todo mundo vai perguntar e você vai falar a verdade, ninguém vai acreditar. Vão mandar você pro hospício. Vai ser insuportável. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, Jesus Cristo, misericórdia. Acabou a minha paz. Acabou a minha paz. Não, e aí ele vai falar, não, e você precisa manter a paz, na divina vontade. Eu falei, uau. Que casamento com a cruz é esse, meu Pai do céu? Aí eu penso assim, o que eu penso? Se o Senhor está me dando essa condição, o Senhor vai me dar a capacidade de fazê-lo. Eu penso assim, tudo que Jesus pede para uma alma, ele dá capacidade para ela fazer. E ela faz. Então, divina vontade, reina na minha vontade. Nossa, dá medo de falar isso, né? Dá medo agora, né? De falar, sim, pode fazer. Eu tenho até medo de acontecer de verdade, né? Não, é só que a gente... conhece Jesus, sabe que Jesus, ele sabe os nossos limites, ele sabe até onde a gente pode dar, ele não pede nada que não seja uma pessoa que seja totalmente pura e pronta para isso, né? E se acontecer também, ele vai preparar a alma antes, ele purifica a alma antes de todo pecado, purifica, prepara tudo, né? E assim vai, a gente chega lá. Eu confio em Deus totalmente. Sei que se acontecesse isso hoje, se ele pedisse pra gente, os filhos da divina vontade, essas coisas, a gente, olhando pro mundo do jeito que tá hoje, olhando pro mundo, a gente não fazer isso? Ele mostrando os pecados do mundo do jeito que tá, você não ia fazer? Claro que ia fazer, né? Então, a gente sabe que o amor que a gente tem por Deus, e ele aumenta mais o amor quando a gente tem que fazer algum sacrifício nesse grau, ele aumenta mais o amor na gente ainda. Ele sabe até onde a gente pode dar, né? E é na liberdade, tem que ser na liberdade. Tem que ser na liberdade. Isso que é o lindo, né, da vítima, do amor pela cruz, você fazer isso na liberdade. Tanto que a divina vontade também é na liberdade, né? Você está vivendo na liberdade. Todo dia você fala divina vontade, reina na minha vontade, sem saber o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que... Aí você vê na história da irmã José, você fala, nossa senhora, o que Jesus pode pedir pra gente? Nossa, ele pode pedir tudo isso, como pediu pra Luísa também, e aí? Será que eu tô disposta? Gente, a gente tem que estar disposta a passar por tudo isso que a Luísa passou. A gente tem que estar disposto e não ter medo de nada. Vocês já pararam pra pensar nisso? Mas não, comigo nunca aconteceu nada desse tipo. Então, não sei, né? Coloco nas mãos de Deus. Mas, no entanto, nada apareceu nas partes externas do corpo, mas senti as dores corporais.
tão verdadeiras que quando o confessor veio me chamar de obediência, desamarrou meus braços e mãos toda vez que ele me tocava e naquele momento de suas mãos, isto é, onde aquele raio de luz havia passado com o prego, senti punições mortais. Mas quando o confessor ordenou por obediência que cessassem as dores, muito mitigaram. Achei muito interessante isso. O prodígio da santa obediência, que na hora que o confessor ordenou por obediência que cessassem as dores dela, que ela estava sentindo, muito mitigaram, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder a consciência. Ele não queria que ela perdesse a consciência, que ela ficasse acordada, que ele vinha para pedir para ela acordar, né? E se não mitigassem com a obediência, dificilmente eu prestaria a obedecê-lo. Mas aí a obediência é tão mais forte que Jesus, que a dor que a Jesus deu, né? Que acabou, né, sendo capaz de fazer diminuir as dores dela. Tão forte que é a obediência. Isso que é interessantíssimo, o poder da obediência. Gente, ontem eu fiz uma experiência sobre obediência que eu fiquei encantada com a sensação que eu senti. Jesus, eu senti tanta alegria de ter obedecido. Eu me senti tão alegre. Ontem eu fui na missa à noite. E aí o padre tinha dado uma ordem. Após a missa anterior que eu fiz, a missa anterior que eu cantei, eu acho que eu exagerei nas músicas. E o padre deu um aviso no grupo depois falando, olha, vocês estão exagerando muito nas músicas. E eu senti que era pra mim, na hora eu senti que era pra mim que ele estava falando. Aí, quando foi ontem na missa, eu não exagerei. Eu fiz certinho, bonitinho. O padre gostou, tanto que ele deu um oi pra gente. Porque ele lembrou que era eu que tinha exagerado na missa. E eu sinto, gente, eu tenho uma coisa, sabe? Uma sensibilidade muito grande de saber quando é eu que fiz alguma coisa errada. Aí eu pedi perdão pra Deus, né? Se eu tinha feito alguma coisa errada, não foi com intenção, né? De pecar, de fazer nada errado. Mas o padre chamou a atenção depois. Aí eu falei, não, eu quero obedecer o padre. Menina, gente, que delícia que é você ter obedecido o padre. O padre depois no final da missa dá oi pra você, assim, você perceber, olha, joia, gostei, vocês são obedientes. Tipo assim, entendeu? Sem falar nada, a gente já percebe, né? Gente, eu renasci ontem. Eu renasci. Eu tava tão triste, assim, tava até meio desanimada pra ir na missa ontem por causa disso, né? Me sentindo uma desobediente, sabe? E aí eu fui pra missa e falei, não, eu vou fazer tudo certinho. Falei pro rapaz que toca comigo, vamos fazer certinho, bonitinho. Aí a gente fez certinho na missa ontem. Aí o padre deu joia pra gente no final, assim, um sorriso, assim. Eu senti que foi aprovada a missa, sabe? E foi muito bem feitinho mesmo, a gente caprichou mesmo. Aí eu senti que ele aprovou. Olha, ó, continue assim, tipo assim. Gente, eu fiquei tão feliz de ter obedecido, gente do céu. Eu nunca senti isso antes, do jeito que eu senti ontem. Que delícia que é ser obediente. Que delícia você sentir que você obedeceu, que você fez as coisas do jeito que foi esperado de você. O seu dever. Que delícia que é isso. Façam isso, é maravilhoso viver na obediência. É uma paz enorme, gente, é uma paz maravilhosa, gente. Agora, como me senti, nada que vi, mas quando perdi meus sentidos, vi as partes marcadas pelas feridas de Jesus. Parecia-me que as feridas do próprio Jesus haviam se transformadas nas minhas mãos e no resto. E foi a primeira vez que Jesus me crucificou. Por causa dessas crucificações, há tantas que é impossível numerar todas elas. Olha, ela foi muitas vezes crucificada. Muitas vezes crucificada. Eu direi apenas as principais coisas que pertencem a isso. Olha que interessante, ela foi muitas vezes, ela também foi perseguida pelo demônio desse jeito, ela foi várias vezes pro inferno, mas só que o diário dela é tão focado na divina vontade que ela não dá tantos detalhes dessa parte de vítima dela. Eu acho que ela fala muito, mas não fala tanto, porque eu acho que ela viveu tanto quanto a Josefa viveu, né? Essas coisas aí de demônio, de ataques demoníacos, ela fala, eu acho que ela fala muito resumido. Mas ela fala, os demônios ficam o tempo todo na minha cama, em volta da minha cama, em volta do meu quarto, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela conta várias coisas, ela não foca nisso. Agora, no caso da irmã Josefa, né? Eles focaram bastante nisso. No caso da Mariana de Jesus Torres, focaram bastante nisso. E no caso da divina vontade, o demônio não tem vez nem voz. Então, não focam muito nesse detalhe.
né? Então é isso, Jesus, eu confio em vós, fiat, até o próximo, a gente vai falar mais coisas. Eu enchi vocês hoje de informação, mas eu acho importante, o casamento da cruz é muito importante, a gente vai falar muito de cruz, se preparem para isso, porque só vai vir cruz agora pela frente durante um tempo aí. Deus abençoe você, fiat.